Quais são os pontos em comum entre o bolsonarismo e o lulopetismo? Você ficou curioso ou curiosa? Antes de mais nada, peço que você já deixe o seu like, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrita ou inscrito, e é claro, deixe suas impressões depois aqui no campo dos comentários, que é muito importante. Pois é, meus caros, o que torna, quais são os pontos em comum ou semelhantes entre o discurso do bolsonarismo e do lulopetismo? Pois é, meus caros, antes de mais nada, antes de a gente falar realmente desses 10 pontos que nós encontramos de semelhante entre Lula e Bolsonaro, ou Bolsonaro e Lula, bom, antes de mais nada, é bom ressaltar uma coisa: há uma diferença crucial entre Lula e Bolsonaro. Mesmo que você não goste do Lula, como é o meu caso, temos que reconhecer, Lula ainda está no campo democrático, ao passo que Bolsonaro não. É como bem explica o Ciro Gomes. Claro que qualquer brasileiro minimamente sereno, e eu sou muito experiente, sabe que o Lula e o Bolsonaro são pessoas absolutamente distintas uma da outra. O Lula está no campo da democracia, o Bolsonaro está no campo da tortura, da ditadura, sabe, do enfrentamento da ciência, da confrontação da cultura, do preconceito, da xenofobia, do homofobismo, enfim, ele está no campo do perverso. Bom, feita esta observação importante, vamos para os 10 pontos de semelhança entre o bolsonarismo e o lulismo, ou o lulopetismo. Pois é, meus caros, o lulopetismo, enfim, e o bolsonarismo, eles precisam primeiramente do uso de fake news e o ataque pessoal. Então, há a necessidade de inventar do outro a qualquer custo e arranhar a imagem dos outros, de seus concorrentes. Então, se puder vencer uma eleição inventando mentiras dos outros, não tem problema. Então, veja o caso da Marina Silva, por exemplo, e aquela propaganda toda e tal contra a Marina, o que minou a campanha dela, enfim, será que era necessário aquilo? Pois é, meus caros, mas esse é um fato bem recorrente. O segundo ponto tem a ver com esse primeiro, é a despolitização do debate. Bolsonaristas e lulistas não são politizados. Eles somente fazem o quê? A troca de xingamentos, de ofensas, de acusações. Então isso coloca os problemas do Brasil, que são inúmeros, em 15º plano, o que é de veras muito lamentável. O terceiro ponto em comum entre o bolsonarismo e o lulopetismo é a questão da posse exclusiva da verdade. Então, ambos se colocam sempre acima do outro. Eles sempre estão certos e sempre o outro está errado. O que é um pouco complicado, porque isso alimenta o ponto 4 em comum, que é o maniqueísmo. Você vai dizer assim, mas não é? O maniqueísmo é posse exclusiva da verdade? Não há um pleonasmo? Não necessariamente na questão política. Porque a posse exclusiva da verdade, eu posso também ter a posse exclusiva da verdade, me achar donatário da exclusiva da verdade, e ser um cara que segue as ideias do Ciro. Então, não necessariamente. Agora, quando eu coloco assim, nós e eles, eu estou fazendo o maniqueísmo. Porque o maniqueísmo, o que é? É colocar o bem e o mal. Se você me segue, você é do bem. Se você não me segue, você é do mal. E isto é muito ruim para a política. Por quê? Porque a gente precisa não dizer que não possa se ter ideias contrárias, mas unir o Brasil frente aos problemas que nós estamos enfrentando. E tanto bolsonaristas como lulistas não querem ou não conseguem fazer a união necessária de esforços para enfrentar os problemas do Brasil. Essa é que é a situação diferente. E é claro, diante da incapacidade de resolver os problemas e de apontar soluções, nós temos então o culto à personalidade. O Bolsonaro é um mito?
E Lula é o santo. Lula é aquele cara que é humilde demais, que veio, tem toda uma história triste e toda uma representação em torno do Lula. E é claro que daí vira um culto à personalidade, tanto do Lula como do Bolsonaro, e efetivamente, né, faz aquilo que é o ponto 5 em comum entre Lula e Bolsonaro, que é a crítica seletiva. Bolsonaristas e lulistas têm uma crítica seletiva. Bolsonaristas só podem criticar lulistas e lulistas só podem criticar os bolsonaristas ou, no caso, até mesmo nós trabalhistas. Mas jamais eles conseguem fazer uma autocrítica. Tanto bolsonaristas como lulistas não conseguem fazer uma autocrítica. Por quê? Porque eles têm, né, como item 7 aqui desse vídeo, a rotulação de quem pensa divergente deles. Então, se você faz uma crítica ao lulista, ele vai te chamar de fascista. E se você criticar o Bolsonaro para um bolsonarista, efetivamente ele vai te chamar de comunista. Então, meus caros, esta coisa que fica do joguinho, né? E sempre assim, sempre é culpa, né? Sempre jogando no outro. Ah, tu falou do Lula? Aí o cara vai dizer, tá aí o Bolsonaro, e vice-versa. Então é um joguinho muito chato que enche a paciência da gente, mas é o que está acontecendo. E é claro, dentro disso tudo, né, da rotulação do outro, é bom lembrar, né, no ponto 8 desse vídeo, que nós temos então a culpa, mas a culpa dos outros. Tanto petistas como bolsonaristas nunca erram. Sempre a culpa é do outro. Sempre o outro é o culpado. E isto a gente vê bem na prática. Então, quando você tem o culto à personalidade, quando você tem a necessidade de rotular o outro e você nunca erra, efetivamente você, né, gera um clima de quê? De frustração nas pessoas. Porque aquele que dizia o solucionador dos problemas acaba não sendo, porque ele tem a necessidade de repassar as suas competências para o outro. Sempre com conveniência, é claro, né? Agora, é claro que nisso tudo tem o espírito, né, da covardia. Por quê? Porque, de uma certa maneira, tanto o bolsonarismo como o lulopetismo são covardes no que tange o enfrentamento dos problemas do Brasil. E é isso que me incomoda, tanto em lulistas como bolsonaristas. Eles não conseguem enfrentar os problemas de frente. E isto é que me afasta desses dois segmentos mesmo. Agora, é claro que nós temos um ponto em comum e talvez que resuma ou traduza tudo o que a gente está falando nesse vídeo. A ausência de projeto. Lula não tem projeto. Eu estou esperando até hoje o projeto que o Lula tem para o Brasil. O Lula tem somente um Brasil idílico, um Brasil ideal, um Brasil que não existiu. E o Bolsonaro também tem o seu Brasil paralelo, o seu Brasil que não existe, que foi lá mostrado lá no discurso da ONU. A pergunta que eu faço no final deste vídeo é o seguinte: será que Bolsonaro e Lula realmente são as alternativas reais e concretas para a superação da crise que nós nos encontramos? A resposta eu deixo com você do outro lado. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e até a próxima.